Fala pessoal, como prometido, a gente está aqui fazendo um vídeo para poder explicar a situação de Muribeca e sanar algumas dúvidas. As pessoas me perguntam muito como está o processo, como é que está ficando e tal. O processo está em andamento ainda, faz 12 anos já que estamos de processo e eu quero colocar alguns pontos aqui, como está no final, agora, né, primeira instância federal, dizendo o seguinte, as pessoas estão alegando, a Caixa, no caso, a Caixa, ela coloca que não tem condição de reconstruir porque precisa fazer 5 metros de aterro. Então, já para você começar a entender, por que fazer 5 metros de aterro? Porque passam 2 rios em Muribeca, naquela região da Muribeca, não é só no conjunto Muribeca, na região da Muribeca passam 2 rios, e aí você vai conseguir entender por que as pessoas não estão querendo mais reconstruir. A Procuradoria, o Ministério Público Federal, ao invés de poder defender a gente, colocou razão para a Caixa. E que, na minha opinião, está errado, porque os interesses públicos estão lá no CPC, está lá na Constituição Federal, é função do Ministério Público defender a população. E aí não é o interesse da Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem os interesses dela, e não é os interesses do conjunto Muribeca. Mas vamos lá. Primeira coisa, as pessoas falam que tem que fazer um aterro. Apareceram um laudo agora de 5 metros para poder fazer essa reconstrução. 5 metros de aterro. E por que o ITEP, que foi aquele órgão que furou sua parede na sua casa, que foi o órgão que pegou e foi lá, furou o solo, nunca disse que precisava de 5 metros? Conseguiram fazer projetos, apresentaram para a juíza e foi determinado que tinha que fazer a reconstrução dessa forma, né? Então, primeiro ponto, a gente já tem um primeiro ponto para dizer, ó, não é argumento 5 metros, entendeu? Para poder aterrar 5 metros, não é argumento para não reconstruir Muribeca. Segundo ponto, a gente sabe, quem mora em Muribeca desde o começo sabe que lá não alaga. É tanto que as pessoas ainda moram naquele lugar. As pessoas ainda vivem. Existem mais de, eu acredito que em torno de 4 mil moradias naquela região ali. E ninguém nunca saiu de lá por conta de alagamento. Pode até ter acontecido de ter tido uma chuva que pode ter entrado no quintal e tal, das partes mais em torno de Muribeca por conta da proximidade do rio, entendeu? Mas não no conjunto Muribeca, não nos prédios, entendam isso. A segunda coisa é o seguinte, a terceira coisa, existe uma barragem que está sendo feita em Moreno para parar o rio Jaboatão, entendeu? Um dos rios. E aí você vai ter uma diminuição no fluxo de água. Eles não levaram em consideração isso. Beleza, vamos lá. Outro ponto que eu queria poder explicar para todo mundo é o seguinte. A Caixa pede para que a gente possa fazer, que não tem condição de reconstruir Muribeca porque vai ter muitos custos adicionais, como esgoto, como luz, estradas e tal. Na minha opinião, quem tem que fazer isso aí é a prefeitura, que é responsável das estradas de iluminação pública, e a Compesa do esgotamento, que a gente paga muito caro por isso. Além da CELP fazer toda a ligação de energia, porque também pagamos caro por isso. Então a Caixa Econômica também não é legítima para falar isso, entendeu? Então isso aí já pode também tirar esse argumento, Caixa Econômica. Tira esse argumento, não dá para vocês nisso aí. Aí eu venho também com mais outra opinião aqui. Os projetos que a própria Caixa Econômica, ela vai lá e constrói. Por exemplo, primeiro ponto, a Caixa Econômica foi lá no Batalha de Guararapes. Quem conhece o Batalha de Guararapes é ali onde fica o Campo do Verona. Foi aprovado um projeto pela própria Caixa, a qual disse que poderia construir um conjunto habitacional ali. Como é que ela diz uma coisa e depois diz outra? Se dizendo ao contrário, se contradizendo, como assim? Porque o Batalha de Guararapes foi aprovado o projeto. Muribeca não pode ser reconstruída. Mais um fator, o conjunto habitacional Porto de Suape. Aquele é conjunto habitacional do outro lado da pista, lá no Portal de Prazeres. Lá é dito o seguinte, a Caixa Econômica assinou um projeto dizendo, vocês podem construir, vai ser financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Como assim? É na mesma região, os 2 rios passam lá.
Como que não pode construir no conjunto habitacional Porto Suape, não pode construir no conjunto habitacional Muribeca? Não sei como é isso não, mas vamos lá. Além disso, o Edson Mori Fernandes foi reconstruído recentemente e o próprio governo do estado autorizou que pudesse ser feito reconstrução. Se aquela área não pudesse reconstruir, precisava de 5 metros de aterro, então não era possível fazer isso. Mas vamos lá. Além da Igreja dos Mormons, que é uma instituição que quem conhece sabe que é muito respeitosa e aprovou o projeto também. Vamos lá. O pessoal fala, eu quero minha indenização porque eu quero resolver logo o meu problema e tal. Eu concordo, não tiro sua razão. A sua razão é a mesma da minha de dizer o seguinte: o processo está demorando demais. Mas é porque as pessoas, a juíza Nilceia, eu acho que eu até estou fazendo direito e entendo muito mais ou menos agora, nesse momento, o porquê disso. Ela não pode tomar uma decisão somente escutando uma parte, ela tem que escutar o máximo, ela tem que tentar achar a verdade, ela tem que se convencer disso, né? E aí a gente está aqui para tentar convencer também. Então, veja só, a função social de Muribeca. Existe função social em indenizar as pessoas? Na minha opinião, não. Tem algumas pessoas que vão fazer um argumento de que sim, porque indenizar Muribeca vai gerar renda para poder comprar novos imóveis. Mas, na minha opinião, é o seguinte: se você faz isso, você tira uma área grande, de função social. Essa função social dessa área de Muribeca gera moradia, gera emprego, renda, gera educação, porque lá tem 7 escolas, 4 quadras poliesportivas, a gente tem mais de 150 comércios, né? A gente tem um bairro o qual cumpre o papel social. Além disso, a própria prefeitura foi lá e colocou aquela região ali como no entorno de Muribeca como ZEIS, né? Então, só para deixar claro, existe a função social em Muribeca. Se você indenizar, você trocar o seu direito, você está tirando isso. Agora imagina também o Cezan, que você já viu lá no Fantástico, no Globo Repórter lá. Esse projeto ele acabaria, porque tá lá em Muribeca. Aí você imagina o Cezan, que tem estudos de anos, acabar aquele espaço físico lá. Na minha opinião, não tá certo. Não tá certo. Aí, vai lá. Você converte seu direito. A partir do momento que você converte seu direito, e se o pessoal disser assim, não vamos levar em consideração os 120 mil reais, que é um metro, que é um apartamento naquela região ali, pronto, o conjunto habitacional Porto Suape, 120 mil, mais ou menos isso aí. Eu não sei exatamente não, mas é isso. Se você faz abaixo do que isso, você vai lá e diz, juiz, tá errado, eu não quero esse dinheiro tá pouco, tem que ser mais. Aí o processo, ele de vez de ter um fim, ele vai continuar e não resolve o problema. Vai continuar tendo problema de decisão, de opinião, de quanto vale, de quanto não vale. Mas vamos lá. Na minha opinião, tem que reconstruir. Cada um vai pegar o seu apartamento e fazer o que quiser. Vai comprar um apartamento em Piedade, da entrada no apartamento em Piedade, porque o dinheiro é pouco. Ou vai comprar um apartamento do Helder num projeto desse, Minha Casa Minha Vida. Mas minha opinião é que não cumpre o papel social, a função social da propriedade. Não cumpre. Aí vamos lá. Você vê, o Ministério Público, a função dele era defender os interesses públicos. Está lá no CPC, quando diz o seguinte, no artigo 176, 178, defender os interesses da coletividade. A Caixa Econômica tem os interesses dela, Ministério Público. Não é você, Alfredo Falcão, não é você, procurador, instituição. Instituição, por favor, respeite o povo de Muribeca, isso é importante. Isso aí a gente está pedindo de coração. Faça o seu papel, tá bom? Aí você vê, o TAC, termo de ajuste de conduta, ele não pode ser levado em consideração, porque é o seguinte, se você tem um acordo depois do processo, não se pode integrar no processo. Porque é o seguinte, Muribeca já é antes desse acordo, é um acordo que fala que 27 rios precisam ser canalizados. Na minha opinião, não tem que esperar isso, tem que reconstruir Muribeca. E além do que eu falei, tem a barragem que segura também um pouco mais a água. Tudo isso aí vai poder ajudar para que
esse argumento de 5 metros de aterro não entra. E por último, a gente queria pedir para que, se ainda restar alguma dúvida, a doutora Dilceia Maggi vá lá em Muribeca e comprove com os próprios olhos que Muribeca não precisa de aterro. A própria perícia que ela contratou foi lá e disse: Muribeca precisa ser reconstruído e tem condição. Nunca falou que precisava de 5 metros de aterro, não. Nunca foi falado isso, nunca, nunca. Então, pedimos que, se ela não quiser, ainda faça uma inspeção judicial, vá lá em Muribeca, veja isso que a gente acabou de dizer. E se ainda assim acontecer de dizer que precisa de 5 metros, você precisa entender que aí você abre brecha para uma Walmart da vida ter que ser aterrada, porque é naquela região. Os outros bairros no entorno de Muribeca também precisam ser. E isso aí não atende à função social do nosso país. Então, compartilhe esse vídeo, faz com que esse vídeo possa chegar em mais pessoas para tirar mais dúvidas e firme na luta pela reconstrução de Muribeca já. Um abraço a todo mundo.